Esta palestra, cujo tema é Terapia do Abraço, foi proferida e gravada ao vivo pelo palestrante Guto. Vamos falar do abraço terapêutico. No peito, próximo do coração, temos uma glândula chamada timo descoberta. Quando duas pessoas se abraçam, eis o processo de otimização, de saúde, amor e felicidade. Coincidentemente, a palavra timo significa em grego espírito. Lógico que naquela época, de onde veio toda essa teoria, acreditava a ciência que o espírito, a alma humana, ficava no coração. Bem antes acreditavam que a alma humana ficava no fígado. Depois pensamos que fosse no cérebro. E hoje já sabemos que a alma está por todo o corpo. Então a atitude de abraçar é um dos gestos mais eficazes no caminho que leva ao crescimento espiritual. Marcelo Almeida. Ou seja, o ato de abraçar é um exercício de bondade. Acredita ou não, abraçar é caridade. Algum de nós fala, me fala uma caridade assim que eu possa fazer. Abrace, sorria, aperta a mão, já é caridade. Mas isso não é caridade, é muita caridade. Depende da forma como você faz. Porque existem diversos abraços, diversos sorrisos e diversos apertos de mãos. Escolha o mais puro seu para com alguém e você estará fazendo caridade. Então eu posso fazer caridade a qualquer momento, sem dúvida. Quando você abraça o teu filho e transmite nele amor, é uma enorme caridade que você está fazendo. Quando você abraça a sua esposa, quando você abraça um colega de trabalho, principalmente aquele que você percebe que ele está meio animoso com você, meio de longe, e você abraça quebrando tudo aquilo que vem. É um forte diálogo ali, porque nós temos esse diálogo verbalizado que muitas vezes mais incomoda do que qualquer coisa. E temos aquele diálogo que fica implícito na atitude, no olhar, na forma que a gente trata a pessoa. E isso é mais poderoso, porque para que eu gere todo um padrão de comportamento, um olhar, uma palavra, um aperto de mão, um abraço, um carinho, em direção a uma pessoa, eu tenho que me nutrir verdadeiramente de um bom sentimento. Enquanto que simplesmente falar, eu posso falar até mesmo sem pensar naquilo que eu estou dizendo. E posso dizer coisas que nem eu mesmo faço. Por isso, falar não é algo tão difícil. Eu te amo. É muito fácil. Mas fazer a pessoa se sentir amada, aí é algo mais complicado. Abraço terapêutico ou abraço energético é a mesma coisa. O abraço terapêutico na visão dos terapeutas, na visão da psiquiatria, da psicanálise, que eles chamam de abraço energético. Tanto faz o nome que se dá. É um abraço que tem a intenção de transmitir ao outro o melhor que cada um traz dentro de si. Esse é o verdadeiro abraço. No momento que eu vou dar um abraço, eu esqueço os meus problemas, as minhas diferenças. Eu esqueço, na realidade, o agora. E eu passo então a respeitar aquela pessoa como ser humano, filho de Deus, criação divina. Para que eu faça isso, lógico, eu tenho que partir de mim. Eu me amo, eu tenho que me amar, tenho que me considerar filho de Deus e tenho que acreditar que eu sou capaz de amar. Eu tenho que me amar e acreditar que sou capaz de amar. Dessa forma eu vou abrir muitas portas mentais, sentimentais e espirituais, que são chakras, para que toda a energia, todos os meus chakras, que são os pontos energéticos do meu corpo, flui energia. Nós estamos falando só de um simples abraço, hein? E a mão, mesma coisa, nós temos pontos na mão. Quando alguém vai dar um passe, não inclina a mão. Quando Jesus abençoava, ele não punha a mão. Nós tivemos a imposição das mãos em diversas religiões. Não é por acaso, nossa mão capta e recebe. Aquele que recebe o passe não fica, às vezes, com a mão como se fosse recebendo,
Não é assim? Imagine você dar a mão a uma outra pessoa, já há um encontro. E ali você, na mão, você dá um passe em alguém tranquilamente. A pessoa que recebe pode sentir um constrangimento, porque nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados com a frieza. Sem eu falar nada, se eu aperto a mão de alguém e transmito, imediatamente a pessoa capta. Ela pode não dizer nada, mas ela desconcerta. E você já percebe que ela não está acostumado a sentir aquela energia fluindo em torno dela. Porque você fecha um circuito. Você dá a mão, sai a energia daqui, percorre o corpo dela e sai pelos pés, porque a Terra é a receptora universal. Você fecha um circuito, a doação do amor. E movimenta partes do cérebro, que são o lóbulo frontal do cérebro, comprovado hoje pela ciência. Quando nós vibramos no amor, se tirar uma ressonância magnética do nosso cérebro, vamos perceber que a área frontal, o lóbulo frontal, é a área que mais vibra em energia, que mais entra em atuação de captação. Então, naquele momento, você acelerou esse processo na mente dela. Ela pode nem entender o que aconteceu, mas ela vai sentir bem. E depois ela vai passar um dia bem. E você vai sentir muito bem, porque você vai dar. Quem doa, recebe. Porque a fonte doadora fica sempre com a maior quantidade. Porque para que eu transmita algo, eu tenho que gerar um potencial tão grande em mim para que saia um pouquinho para alguém. E eu fico com maior quantidade. Imagine uma caixa de som tocando lá na esquina e nós ouvindo ela aqui. Aqui nós ouvimos às vezes bem pouquinho, quase não nos incomoda, mas chega lá na fonte, tá para estourar nossos ouvidos. É da mesma forma quando eu transmito através de um abraço terapêutico, o amor. Em mim gerou uma proporção tão grande que se desprendeu em direção à pessoa. A pessoa recebe só um pouquinho, mas eu estou muito bem. Uma paz enorme dentro de mim. E a gente pode fazer esse exercício. Tentem dar em 3 abraços terapêuticos por dia. Só 3. Para muitos já vão fazer assim, ixi, eu não consigo. Mal e mal, tenho um para abraçar. É verdade. E quando acontece que a pessoa disse que estava bem, aí ela foi, abraçou o fulano, ficou mal, ficou ruim, que estava na pessoa. Passou para ela. E essa, como é que funciona? Algumas pessoas, ela está dizendo, reclamam que o fato de ficar abraçando ou conviver até às vezes com alguém é como se a pessoa fosse um vampiro energético e puxasse, sugasse a energia daquela outra pessoa. Não existe. Pura mentira. Ninguém suga sua energia. Aquela pessoa ela pode irradiar energia contaminante, como vírus, bactérias, mas só pega gripe, pneumonia e doença aquele que tem a imunologia dele baixa. Aí ele capta. Eu dou uma tossida aqui, não significa que vocês todos vão ficar com gripe. Alguns podem ficar com gripe em virtude da minha bactéria projetar no ar e pegar alguns de vocês desprevenidos imunologicamente. E aí vão receber uma carga de uma bactéria que vai invadir. Mas vamos supor que todos vocês tivessem um corpo imunologicamente bem. Nada aconteceria. Quando eu abraço alguém e fico mal com o abraço, é que aquela pessoa não está bem, realmente. Mas eu tenho dentro de mim, por algum motivo, um padrão de vibração compatível com a dela. E aí, então, eu captei. A energia, quando nós nos encontramos, houve um fechamento de circuito. E a energia não sentiu a menor diferença entre ficar lá ou se baldear para o lado de cá. Não há barreiras. Nós somos idênticos em vibrações. Aí ela se divide um pouquinho, fica um pouquinho com lá e um pouquinho com cá. Mas se houver um processo diferente, de boas intenções, munido de bons sentimentos, já é uma barreira. E eu chego até curar, amenizar, levar paz e tranquilidade para aquele que pode estar com o maior baixo astral da vida dele. Não se preocupem. O bem não se acovarda, não se afugenta, não se intimida, porque o amor é a manifestação de Deus e nada pode contra. Nada. Os médios que vivem desequilibrados, em virtude de porque chega num ambiente, está carregado, ou aperta a mão de uma pessoa e sente má energia, ela tem que fazer um tratamento seríssimo. Porque o problema está nela.
Eu posso sentir um desconforto, mas daí fazer parte do desconforto, eu posso sentir que algo não está bem, mas não me contamina. Eu estou bem de saúde, chego numa atmosfera que está seca, muito cheio de fumaça, e tossir logo em seguida, falar, olha, aqui a atmosfera não está boa. Mas se meu corpo tiver resistência, eu não adoeço. Agora, se eu já estou mal, já não estou me aguentando em pé e sinto aquilo ali, eu morro. Não é o ar que matou, é o meu organismo que não era capaz de lidar com aquilo. A percepção, ela sempre existe. Senão nós não teríamos detectado o mal nem o bem. Mas não se contaminam. Isso aí foi uma forma de criarem as pessoas para intimidarem as boas. Aquelas que tinham iniciativa. Então as que não tinham iniciativa e as más, com uma tendência, davam medo àquelas que tinham iniciativa de promulgar a bondade pela terra. Então elas começam a falar isso e vai nos acovardando, sem dúvida. Eu não vou abraçar então qualquer um. E nós vamos nos tornando cada vez mais frios. Se nós olharmos na história, se abraçavam muito mais do que se abraça hoje. Hoje nós não abraçamos. De uma vez. Mal e mal, tocamos as mãos. Às vezes encontramos na rua e falamos só, opa. Nossa senhora, é muito frio. Quanto tempo você não paramos? Isso vem porque eu estou muito correndo, estou muito comendo. E aquela coisa foi tomando uma distância, que hoje dificilmente os filhos abraçam os pais. Muito raro ainda os pais abraçarem os filhos. Porque é difícil que o filho abrace o pai? Mas uma criança nos abraça com muito mais facilidade do que um adulto. Não tem nem comparação. Se entrasse uma criança aqui, você já saberia quem é o pai dela, porque ela corre direto e abraça o pai ou a mãe. E aí então você percebe que é uma espontaneidade aquilo ali. Mas se entrar um adulto aqui, você não sabe se ele conhece alguém daqui, porque ele é muito sério. A gente tem aquela expressão de bondade, de felicidade, de alegria, de paz, de bem-estar. Nós nos contemos muito. As regras da boa educação é para conter os maus hábitos, não os bons hábitos. O sorrir, ninguém pode nos proibir. Não é falta de etiqueta sorrir. Talvez dar gargalhada em determinado local, mas sorrir é sempre bom. Certo? Hoje nós não vamos falar tanto do sorrir, vamos ficar mais no abraço. O mundo está carente de expressões de amor. Gervásio nos diz isso, que é o nosso condutor de reforma íntima. Essa carência afetiva é muito grande dentro de nós. Que ela surge um problema, nos dá a necessidade do sexo. Porque através do sexo, nós tocamos um no outro. Nós apertamos a mão, nós abraçamos, nós tocamos. E não é necessário fazer sexo para dar um abraço terapêutico, para sermos carinhosos, para sermos atenciosos. Com o tempo, com o passar do tempo, nós atribuímos uma coisa à outra e ficamos vivendo assim. Hoje, algumas pessoas desejam o sexo, mas não é afeto. É a afetividade que está dentro da relação sexual. Há mulheres que reclamam, meu marido ele só me beija e só me abraça na cama. Levantou da cama, acabou. Então eu desejo o sexo. Porque é aí que eu tenho na forma carinhosa, prestativa, é naquele momento que ele me olha, porque a maioria do tempo ele nem olha, chega, oi, e pronto, já vai na panela, olha o que tem lá dentro, reclama se a casa está limpa. Ele não perturba, não se preocupa com a mulher como ser humano. Aí quando vem a vontade da relação sexual, aí pronto, aí ele olha no olho, aí ele se aproxima, fala pertinho, dá um beijinho. E aí então surgiu essa mistura na nossa cultura. E alguns de nós acreditamos que, veja só, a noção de que talvez haja uma hora mais conveniente para amar não é fazer sexo. Animais fazem sexo e não se amam. O homem pode amar sem fazer sexo. Então, a hora mais conveniente para amar tem causado em muitas pessoas uma vida toda de pesar e arrependimento. Porque a gente só se lembra que ama alguém quando alguém morre. Não é verdade? Tem o dia inteiro com a mulher do lado, a mulher com o marido, com os filhos, mas nunca abraçamos. Nunca olhamos nos olhos deles. Nunca colocamos no colo. Não vivemos. Nós moramos juntos. A gente mora cercado da mesma construção, né?
arquitetônica, nós viemos na mesma casa, mas não vivemos como ser humano dentro da mesma casa. Porque ser humano precisa de afetividade, de diálogo, de abraço, de carinho, de afetividade. Sexo não importa, porque quando nós nos sentimos nutridos afetivamente, a ciência nos prova hoje que quando nós estamos bem afetivamente, cai a compulsão sexual em quase 40%. Por que os grandes homens que passaram sobre a terra, como Jesus, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, enfim, outros, não sentiam necessidades sexuais? Porque eles eram evoluídos, porque eles eram afetivos. E a afetividade é uma expressão de sentimento mais nobre que o sexo. Muito mais nobre. Se você dar afetividade a alguém, é o suficiente para que ela se alimente e sinta-se bem. Não precisa o sexo. É complementar, mas não é tudo. Numa relação entre homem e mulher deve haver mais afetividade. Entre qualquer ser humano, em qualquer relação, deve haver muita afetividade. Seus filhos, seus amigos. Porque nós temos uma dificuldade muito grande da afetividade. E nós precisamos de um grau de afetividade, de energias de afetivas, de diversos doadores. Não pode ser só meu marido me doa afetividade. Não adianta, você vai ser insatisfeito. E o teu marido também. Porque nós precisamos de diversos doadores. É como se cada doador, vamos dizer assim, me desse um pouquinho de imunologia. E eu só me torno resistente imunologicamente à medida que eu cato um pouquinho de coisas, de experiências de cada um. Então eu preciso abraçar quanto mais pessoas, melhor. Porque senão eu fico que nem a criança, que só convive com o pai e com a mãe. Só com o pai e com a mãe. A hora que ele sai, ele parece aqueles bichinhos de coco. Ele não consegue andar na frente, nem atrás. Ele gruda no pai e fica escondendo de todo mundo que fala com ele. Já perceberam? É a síndrome do antissocial. Por quê? Porque ele não vê mais ninguém, ele só vê o pai e a mãe. Aí quando eu percebo assim, mas quem que é esse? Ainda tá olhando pra mim, quem sou eu? E aí ele fica naquilo de se esconder, sair fora de cena. Enquanto que ele relacionando com as pessoas, ele cria a sua autossuficiência, a sua capacidade de se relacionar. É a mesma coisa. À medida que nós vamos abraçando pessoas, e quanto mais nós abraçarmos diversidade de pessoas, nós vamos nos tornando mais resistentes contra as nossas imperfeições. A finalidade do abraço não é receber, é dar. Eu não abraço fulano porque ele não me abraça. Abraça. É importante abraçar. É bom para você. E aí existem tantos tipos de abraço. Quando a gente fala de abraço, todo mundo considera que abraçar é fácil. É só abrir os braços e abraçar. O abraço terapêutico, ele é um pouquinho mais do que esse simples abraço que a gente faz. E aí foram citados, eu vi até na revista, e ele fala assim, uns estilos de abraço. Por exemplo, o abraço de flash, que é aquele que quando a pessoa abre o braço, a hora que você vai abraçar, a hora que você vai chegar já parou, ela já acabou. Ela já te abraçou, é que você não viu. É o abraço do flash. É aquele que ela queria, mas no fundo não queria. Foi mais uma consideração. Ou seja, porque tem alguns que levam um certo tempo para erguer os braços e abraçar. E quando você vê que alguém vai dar um abraço, você vai fazer, até chegar lá, ela já parou. É o flash. Tem também o abraço machão. O abraço machão é quando a gente abraça e um bate na costa do outro, porque se tiver alguma coisa no pulmão, sai. Se tiver engasgado, é uma maravilha. Mas isso não funciona com os idosos. Porque se você der um abraço machão no idoso, você desconjunta ele inteiro. Dali ele vai ter que sair carregado. Então não é essa a intenção. Tem outro que eles falam um abraço feminino, que é quando você abraça uma pessoa outra e ela fica balançando com você, de um lado do outro. Isso que é um abraço feminino. Tem um abraço tia. Sabe qual é o abraço da tia? É aquele quando um abraça o outro, ela fica falando o tempo do seu ouvido. Não é a tia que é fazer. Feliz Natal, parabéns, como é que você tá, meu filho? Aí você tá crescendo, você tá bem. Não, o abraço terapêutico é aquele que você só abraça. Só abraça. Tem o abraço tabu. Já viu do abraço tabu? É quando só a parte de cima, um do outro, se inclina para abraçar. Aí os dois se encontram aqui em cima, dá de entrar uma pessoa aqui no meio. É o abraço tabu. Porque tem uns que abraçam assim, ó. Não traçam a mão. Essa falta de afetividade, de abraço, vem da infância. Quando temos dificuldade de abraçar, de expressar sentimentos de amor,
tivemos dificuldades sérias na relação mãe e filho, ou filha. Daí você percebe quando uma criança é afetiva ou não, se ela teve uma mãe mais presente, gerando esse processo. Então, o abraço terapêutico, quando nós vamos abraçar, não diga nada. Não fala nada, porque na realidade a sua mente tem que entrar em ação. Não balance o corpo, porque você vai fazer com que o outro, se forem dois tentando dar um abraço terapêutico, você acaba de desconcentrar o outro, porque ele vai ficar prestando atenção, ele não vai tombar. Porque tem uns que tem a tendência, que é mais forte, até carregar o outro. Aí não dá, porque você não consegue se concentrar. Não bata as mãos na costa, porque o seu tábua, você vai bater fraquinho, mas quase desconjuntou o outro. Não bata, não faça barulho. Não tenha medo de encostar onde não deve. Por isso que surgiu o abraço tabu, né? Porque, imagina, abraçar. O preconceito nosso é tão grande social, na área sexual, que nos tornou frios um com o outro. Um homem não pode dar carona para uma mulher, na nossa sociedade atual. Não pode. É amante. É amante. Quem fez isso? E quem aceita isso? Por quê? Não é filha de Deus? Porque veste saia não tem direito. Uma mulher não pode fazer algum comentário, algum privilégio ao homem. É namorado. E todos que fazem isso, os recalcados sentimentalmente. Por quê? Porque não são felizes sentimentalmente. Gerando comentário, maledicência. Por quê? Porque não são felizes, não são resolvidos internamente. Porque se são resolvidos internamente, você está passando, tem alguém dizendo, dê carona, não olha se tem saia, se é mulher, se é homem, faça, é filho de Deus. Porque se nós ficarmos vendo essas coisas e deixarmos ser levado por isso, pronto, o homem não abraça mais mulher. E aí o homem também já entra no outro lado. Também não abraça mais homem. Porque se a mulher está afim, se é homem, é homossexual, porque o homem não abraça o homem. E aí nós chegamos na frieza que nós vivemos. Nós chegamos a ficar tão frios na relação que às vezes vamos ao centro espírita receber o passe. E a gente pensa, mas só aqui dá o passe? Não, em qualquer religião dá o passe. Só que cada um dá uma forma, dá um nome, é bênção, seja o que for. Mas por que a gente precisa receber isso? Porque nós não costumamos dar diariamente isso. Um abraço, um aperto de mão. É simples transmutar energia. É muito simples. E ela será tão poderosa quanto for sua mente, seu sentimento e o exercício que você fizer. Se você der 10 hoje, amanhã você tem 20 para dar. Se você der 20, amanhã você tem 40 para dar. E se você der 40, e amanhã você tem 80. Chegar a um ponto como Chico Xavier era, que cumprimentava 3.000 pessoas pessoalmente. Ele terminava a palestra dele 9 horas da noite. Das 9 horas da noite até as 3h30, 4 horas da manhã, ele não ia embora sem apertar a mão de um por um. E formava aquela fila de mais de 3.000 pessoas. Num centro espírita menor que esse. De estrutura menor, as pessoas ficavam fora. Era caravana de ônibus que vinha do Brasil inteiro. Só, não para ouvir a voz, porque ele já quase não conseguia mais falar. Era só para apertar a mão de Chico Xavier. Ele tinha um potencial radiativo muito grande. Então, quando ele apertava a tua mão, você tomava um passe, fazia uma reforma íntima, chorava se tinha problema ali, fazia uma catarse fantástica, doenças físicas acabavam. De onde ele aprendeu isso? De onde ele tirou isso, Guto? Ele era como nós. E começou abraçando e apertando a mão das pessoas. E foi potencializando. Quanto mais ele dava, mais ele tinha, mais ele chegava ao ponto que ele tinha tanto para dar para 3.000 pessoas que iam lá beber da água, do aperto de mão. Isso mostrava, para nós que estamos sabendo hoje, para os que viam, que as pessoas eram carentes de afetividade. É a nossa maior carência hoje. Parece que não, muitos de nós dizemos assim, eu não preciso que ninguém fique me apertando a mão, me abraçando, me tocando, eu não gosto nem que as pessoas me toquem. Não é verdade. Porque quando a gente toca da forma terapêutica, seja um abraço, seja um aperto de mão, seja um sorriso, é muito bom.
E quem recebe não pode negar que é bom. Não há coisa melhor do que amar e ser amado. Numa reciprocidade de circuito de harmonia. Nós estamos aqui, estamos tratando a forma mental de uma energia capaz de doar para o âmbito da psicosfera e receber. A oração é isso. E a oração em grupo também faz isso. E o abraço também faz, porque quem abraça está orando. Quando eu desejo ao meu semelhante tudo de bom para ele, eu estou orando. Ele é filho de Deus. E Deus registra a nossa oração. É um exercício inigualável. E podemos começar a fazer. Porque senão, nós não estamos ajudando a ciência. A ciência não está mais dando conta de fabricar remédios para solucionar o nosso problema. Vamos cuidar um pouquinho de nós. E os casos esporádicos vamos entregar na mão da ciência. Porque hoje nós temos problema de solidão. E já vamos no remédio. Meu Deus, aonde eu vou comprar um comprimido para passar minha solidão? Não tem isso. Não há química que me tira da solidão. O que eu tenho que fazer? Ter amigos. Eu preciso de amigos. Não de companheiros, de amantes, de filhos. Eu preciso de amigos. Remédio para a solidão. Amigos. Deepak Chopra dizia assim: nós podemos viver sem mulher, sem marido, sem filhos, mas não podemos viver sem amigos. Jesus mostrou isso quando veio à Terra. Não casou, não teve filhos, mas tinha 12, que ele escolheu, depois a humanidade toda. É disso que necessitamos para passar a solidão. Não é o remédio, não é comprimido, é atitude. E nós vamos começar com atitude simples. Abraço. Eu gostaria que, se fosse possível, vocês dessem agora um abraço. Uma pessoa que estivesse ao seu lado. Abraça, gente. É tão simples. Sem tabu. Espero que a gente exercite isso daqui para frente, sempre. E aí um dia vocês me contem o resultado. Eu sei qual é o resultado, mas eu quero que vocês me contem. 3 pessoas no mínimo eu vou abraçar por dia. Eu não preciso mais nem então me candidatar a dar passe no centro espírita. Não precisa. Dê passe na rua, dê passe em quem você quiser. 3 abraços maravilhosos. E você vai se sentir muito bem. Ainda mais se você sentir que a pessoa precisa de um abraço. Não se contenha. Mas se a pessoa levar um susto, é natural. Ninguém está acostumado a receber boas ações de ninguém. Você já viu até quando a gente fala assim, olha, muito obrigado pelo que você fez, a gente já fica sem graça, porque ninguém agradece. As pessoas exigem, xingam, falam mal da gente, mas agradecer é difícil. Então todo gesto positivo gera um constrangimento. Mas aí depois a pessoa já te olha assim mesmo, essa pessoa é meio esquisita mesmo. Se ela me der outro abraço, já não vou mais achar que é meio... Não, ela é esquisitinha mesmo, fora do normal. Tudo bem, Jesus era considerado fora do normal. Com o jeito que ele tinha, com o jeito que ele ia. E quantos não foram considerados fora do normal? O importante é que nós podemos gerar o nosso bem-estar. Nós podemos gerar o nosso próprio remédio. E nós podemos gerar, então, a nossa longevidade. Né? Não importa se nós vamos viver 100, 50, 30 anos. O importante é termos qualidade de vida. E a qualidade de vida é o prazer de viver. Não é viver por viver, porque Deus não me tira a vida. É o viver porque eu desejo viver. Porque eu amo gente, pessoas, entende? Tira essas coisas da cabeça de pessoas que são problema. Não, a gente ama pessoas. Relacionar, abraçar, tocar, conversar é muito importante para entender o mecanismo da vida. Quanto mais a gente se fecha, menos a gente sabe o que é a vida. Porque nós não temos condições de viver plenamente as N experiências da vida, mas dialogando e relacionando com as pessoas, a gente vive um pouquinho de cada uma delas. Em um ano, alguém que conversa com muitas pessoas foi capaz de ter uma capacidade de ter vivido um pouquinho da vida de cada pessoa. É isso que tornaram os grandes homens maiores ainda, como Jesus. Certo? Agora vamos fazer a nossa oração de São Francisco.